Sejam muito bem-vindas ao nosso segundo episódio da terceira temporada. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Eu sou a Ale Castro, fundadora da Refill Woman, fundadora também do Italco Podcast. E hoje a gente está recebendo duas convidadas muito especiais por aqui para a gente falar de um tema, gente. Ontem a gente falou de dinheiro, falou de dívida, falou de um monte de coisa e hoje a gente vai falar de quê? De investimento. Porque se tem uma coisa que é importante a gente olhar também, é investimento. Né? Hoje a gente recebe com muito, muito carinho, com muita honra também, Sabrina Loureiro, Juliana Benvenuto, da Avenue. Sejam muito, muito bem-vindas. Especialistas em investimento financeiro, especialistas nessa parte de educação financeira, voltada para investimentos no exterior. Meninas, muito obrigada por terem topado estar aqui. A gente está muito feliz em receber vocês. A gente, quando eu falo a gente, as pessoas olham e falam assim, gente, Leite, você tá sozinha, mas é porque tem toda uma equipe por trás da Refill Woman que faz isso aqui acontecer, que faz isso se tornar uma realidade. E eu tô muito empolgada para esse papo, a gente já tava meio que conversando ali um pouquinho. E eu sei que vai sair muita coisa boa, muita coisa produtiva por aqui. Eu sou, sinceramente, uma leiga, gente, nesse negócio de investimento. Então, se eu falar qualquer tipo de besteira ou qualquer coisa errada, elas estão aqui para me corrigir e para me ensinar, porque eu sempre falo que essa cadeira é um lugar de aprender. Então eu tô aqui disposta e muito afim de aprender com vocês hoje. Bem-vinda, gente. Obrigada, Letícia. Eu agradeço o espaço que você deu. Realmente, assim, é um prazer enorme estar aqui falando com mulheres nessa semana, que é uma semana especial para as mulheres, né? Que a gente tem o Dia da Mulher. Então, não tenho mais o que falar do que te agradecer. Eu acho que é importante a gente falar de investimento com mulheres, principalmente por conta da questão do empoderamento que traz quando você tem o domínio sobre o seu próprio dinheiro, né? E isso é uma situação que está mudando hoje em dia. As mulheres, elas estão assumindo papéis cada vez mais importantes, né? Estão assumindo um papel que antes cabia muito ao homem da casa. As mulheres, elas estão hoje, se você pegar dados do IBGE, a gente já é mais da metade da população economicamente ativa do país, né? Então, a gente tá lá, a gente tá ganhando dinheiro, então a gente precisa ser protagonista na hora de investir, de colocar o nosso dinheiro para trabalhar também. É verdade. Legal, bom, é um prazer enorme estar aqui, Letícia, muito obrigada pelo convite. Acho que, como a Sá comentou, né, acho que o tema investimentos, ele é cada vez mais relevante. Então, se a gente for olhar, há pouco tempo não se falava muito em investimentos, né, nem homem nem mulher. Mas sempre foi, a questão do dinheiro sempre foi muito mais masculina do que feminina, né? A mulher sempre foi mais a cuidadora da casa. Enfim, eu acho que isso vem mudando, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas quanto mais a gente falar e mais se unir, né, mais pessoas vão ouvir essa mensagem e vão entender a relevância, né, dos investimentos para a vida, para o futuro. Gente, com toda certeza. Lembrando que esse episódio é em parceria com a Avenue. A gente está muito feliz em ter a Avenue por aqui. Eu já admiro há muito tempo essa empresa. Então, eu sempre fico muito feliz com essa proximidade de pessoas tão fantásticas que estão inseridas nesses ambientes que são tão relevantes, né? Ter mulheres, vocês estão dentro desses ambientes que são, assim, incríveis. É muito legal mesmo. Então, muito feliz em ter vocês por aqui. E eu já quero começar perguntando, gente. Acho que a primeira pergunta que eu preciso começar é: por que tá todo mundo falando nesse negócio de investir? Porque, assim, até um determinado momento, pra gente que cresce, a gente nasce, cresce, estuda, trabalha, tem um dinheirinho ali, guardava um pouquinho até então numa poupança pra poder fazer alguma coisinha no futuro. Só que aí, de repente, tudo começou a mudar e a gente começou a ver muito movimento de mercado, de sociedade, pra esse negócio de investimento, pra você poder viver com um pouco mais de tranquilidade. Mas o que de fato é esse negócio de investir? Investir no quê? Né? Basicamente, vamos falar no bom português e no mais simples possível. O que é esse negócio de investimento e por que é tão importante a gente olhar para isso e investir de fato? Na verdade, o investimento, ele sempre existiu, né? É que a gente não sabia, a gente tinha um conhecimento limitado. Então, hoje a gente fala muito mais sobre investimento, as pessoas estão muito mais abertas a falar sobre o tema, a falar sobre dinheiro. Mas investir nada mais é do que você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, quando você ganha o seu dinheiro, você guarda uma parte desse dinheiro como uma disciplina financeira, e aí você tem diversas estratégias para você fazer ele trabalhar para você. Então, vai desde a preservação do capital até o crescimento do capital. Depende muito do objetivo de cada investidor. Mas, assim, todos nós, de alguma forma, somos investidores, né? Então, é importante a gente sempre estar olhando para o nosso dinheiro e tendo todo o cuidado de
como que a gente vai colocar ele para trabalhar para a gente? Então, muitas vezes as pessoas se afastam do investimento porque tem medo, né? Acham, é complicado, é difícil, eu chego no banco, me apresentam uns nomes, um financeirês que eu não entendo absolutamente nada. E é normal isso, se você pegar, a maioria das pessoas não é da área financeira e nem precisa ser, entendeu? Você ganha o seu dinheiro, às vezes você é médico, dentista, advogado, whatever, você pode ser quem você quiser ser. E você recebe o seu dinheiro, você tem que fazer aquele dinheiro trabalhar para você. Então, você precisa entender sobre investimentos, independente da área que você tem o seu expertise. E aí é que entra a gente nessa parte educacional, de trazer o conhecimento de uma forma fluida para a pessoa poder trabalhar aquele dinheiro dela, né? E eu acho que existe um problema estrutural, né, no Brasil como um todo, que é a falta de educação financeira. Então, hoje você... Educação como um todo, né, Ju? Como um todo, exato. Mas a educação financeira, ela deveria ser base. Então, assim, você acaba aprendendo um monte de coisa na escola que você não vai usar na sua vida. Mas uma parte que é extremamente importante, que é o financeiro, você aprender a lidar com o dinheiro, isso não é feito. Muitas vezes não é feito nem dentro de casa, porque os seus pais, os seus avós também nunca aprenderam. Então, eles não vão passar isso para os filhos, né? Então, eu acho que isso acaba sendo um problema estrutural que tem que ser mudado. E eu acho que o papel que a gente faz, né, que a gente busca fazer, e que tem cada vez mais pessoas fazendo, é justamente levar isso para que as pessoas levem para dentro de casa, né, e comecem a olhar para o dinheiro de uma outra forma. Porque eu acho que isso é o mais importante. No final, o que acontece é que as pessoas, elas trabalham para pagar contas. E elas ficam, né, sempre correndo atrás do rabo, mês a mês, e enfim, a situação não muda, né? Então, enquanto elas não tiverem essa consciência e essa educação de como fazer, o que precisa ser feito, né, o cenário, ele não vai mudar, infelizmente. Não, é verdade. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando aqui, né? Principalmente quando você fala, Ju, sobre educação, né? Infelizmente, a gente vive num país hoje muito defasado nessa questão de educação, né? A educação básica, ela é muito prejudicada, né? Educação financeira, enfim, igual você falou, nem se fala. Não tem como a gente aprender porque os nossos pais, nossos avós não sabiam mesmo. Então, assim, hoje a gente é muito privilegiada de viver na era que a gente vive, porque a gente tem muito acesso a muitas coisas que a gente não tinha antes. Vamos começar, por exemplo, a internet veio aí, revolucionou tudo, e hoje a gente tem acesso a informações gratuitas disponíveis em qualquer lugar, disponíveis a um clique no seu celular, né? E que te possibilitam poder mudar a história da sua vida, né? Que eu acho que é muito do que vocês estão fazendo também, que é possibilitar acesso à educação para muitas pessoas, né, que têm interesse em aprender mais, e possibilitar principalmente para mulheres, mudanças de vida em mulheres. Antes da gente começar a gravação, Sá, a gente comentou que a diferença da carteira de homens e mulheres é muito grande, né? E eu queria muito entrar nesse ponto porque a gente sabe da importância, falou um pouquinho da importância aqui de investir, porque que isso é tão relevante, porque de fato é para poder mudar toda a nossa vida, poder viver com um pouco mais de independência. E aí eu queria entender com vocês ainda, principalmente vocês que estão bem inseridas nesse mundo, quando você é uma mulher, eu quero entender um pouco mais assim e mais a fundo nisso. As mulheres hoje, elas já são um número representativo nesse mundo de investimentos. Eu sei que a gente está numa crescente, eu sei que deu uma boa aumentada nesses últimos tempos. Ou ainda, quando você olha, ainda é uma coisa muito grotesca, assim, a diferença de homens para mulheres ainda é muito surreal. Como você falou, o mundo está mudando, graças a Deus está mudando. Mas essa mudança ela é muito recente, né? Até o começo da década de 60, uma mulher, para abrir uma conta corrente no Brasil, ela precisava da autorização do pai ou do marido. Isso é bizarro. A gente não tinha CPF, as mulheres não tinham CPF. Então, isso mudou bastante. Hoje, as mulheres representam em torno de 25% dos CPFs ativos na B3, né? Que é a Bolsa Brasileira. E, por volta disso, também no Tesouro Direto. Então, a gente é um quarto, do pool de investidores que existem nos dois principais mercados brasileiros. Mas a gente é mais da metade da população. E a gente é mais da metade da população economicamente ativa. Então, tem um espaço gigante para a gente ocupar que não está sendo ocupado. Mas aí tem todas as questões que vêm por trás da mulher, né? A mulher, ela... apesar da gente ser economicamente ativa, da gente ter de ser mais da metade da população economicamente ativa, os nossos salários, comparado aos salários dos homens, fazendo o mesmo trabalho, na mesma carga horária, eles são muito menores. Em média, a mulher recebe 77% do salário de um homem para ocupar a mesma posição. Gente...
E se você sobe na pirâmide, se você vai para cargos de diretoria, cargos executivos, a gente recebe 40% a menos. Então, claro que está mudando, a situação está mudando, mas a gente tem ainda um espaço muito grande para ocupar. E eu acho que o seu trabalho é fundamental para isso, porque a gente traz para a mesa o dialogar, entendeu? É empoderar essas mulheres, colocar a importância da gente falar, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre dívida, vamos falar sobre como você ser protagonista da sua história. É isso. E para você ser protagonista da sua história, você precisa pagar sua conta. É verdade. Você precisa ser protagonista do seu dinheiro. Porque senão você vira escrava do dinheiro. Tem alguém que é o dono do dinheiro, que vai te subjugar e que você vai estar na dependência daquilo. Tem um dado que eu li recentemente que é bizarro, assim. Ele fala que a maioria dos casos de violência contra a mulher, ou seja, a mulher que apanha dentro de casa, eles não são denunciados porque a mulher tem medo Sim. de perder a fonte dela provedora. Ou seja, ela não sabe, se ela denunciar, ela pode perder a fonte dela de dinheiro. Ela não vai mais ter como pagar a conta. E isso é surreal, É entendeu? a dependência financeira, né? É a dependência financeira. Então, assim, a Muito mulher triste. trabalhar o dinheiro dela, a independência financeira dela, traz outras liberdades para a mulher. É muito mais do que você poder pagar as suas contas. É você poder ditar os rumos da sua vida, você poder tomar as suas decisões. E isso não tem preço, né, gente? Não mesmo. Eu acho que as mulheres, elas têm desafios muito grandes, né? Até muito maiores do que os homens, porque as mulheres, querendo ou não, elas continuam sendo as cuidadoras do lar. Então, vários estudos mostram que ainda assim, poxa, a maior parte são as mulheres, né, nas casas, nas famílias, são as mulheres que tomam conta dos filhos, da casa. Então, assim, é quase uma dupla jornada, né? Então, a mulher tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa, dos filhos e tem que cuidar do dinheiro. Então, assim, eu acho que, óbvio, são muitos desafios, mas a gente precisa entender que, poxa, dá pra fazer tudo. É necessário que seja feito tudo, porque a mulher, ela precisa dessa independência financeira, né? Eu acho que tem várias dificuldades. A gente estava vendo ontem, né, o estudo lá do BNY Mellon, falando de quais são as barreiras para a mulher entrar, por exemplo, no mundo dos investimentos, né? Então, a mulher, ela tem mais aversão a risco. Ela acha que investir é muito arriscado, né? Então, ela acaba não entrando nesse mundo. A própria renda é uma barreira. Então, muitas vezes ela ganha, como a Sabrina comentou, ganha menos do que os homens. A mulher, ela acha que ela precisa de muito dinheiro para começar a investir, então assim, ela ganha menos, então ela acha que ela nunca tem dinheiro suficiente para guardar uma parte para investimentos, porque ela tem que cuidar dos filhos, da família, então isso é uma outra barreira. E a própria falta de confiança, né, e isso é inerente à mulher. Eu acho que isso vem de um histórico de séculos atrás, né, a mulher sempre subjugada, enfim, então... muitas mulheres escrevem sobre isso, né, falam até daquela síndrome da impostora, então de fato a gente nunca acha que é boa o suficiente. Tá numa roda, quer fazer pergunta, não faz, fica com medo de ser julgada. Então, acho que são vários fatores que impactam, né, a mulher para que ela não tome domínio, né, as rédeas das suas finanças, mas que isso tem que ser mudado, tem que ser colocado na mesa. A mulher, ela precisa falar de dinheiro, precisa começar a se abrir e vir, né, nesse mundo. Gente, demais. Eu tô super de acordo. Eu acho que hoje eu vivo em função disso, né, de ajudar a mulherada e abrir os olhos para que a gente consiga ocupar cada vez mais espaços que a gente merece ocupar, né, espaços que são nossos. Que são nossos. Que são nossos, né. Exato. Ju, você foi falando e você falou principalmente sobre começar a investir, que a mulher, ela não precisa de muito para começar a investir, porque isso, de fato, é até quase que um tabuzinho, né, dentro da nossa mente, de cara, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso sobrar muito, e nunca dá. Mas como é que eu posso começar a investir? Eu hoje tô aqui decidida, não invisto em nada. Qual que é o primeiro passo para aquela mulher que tomou a decisão de que agora eu vou começar a investir? E já vamos fazer o convite aqui para todo mundo que estiver nos ouvindo, todas as mulheres, todo mundo que estiver ouvindo aí. Vamos investir. A gente também vai entrar aqui e falar um pouquinho dessa questão de investimento internacional, que eu acho que é algo que a Avenue olha muito, né, dentro do mercado brasileiro hoje. Então, assim... Me conta, como é que a gente começa a investir? Como é que a gente pode investir também esse investimento internacional, esse investimento focado aí? Me conta tudo. Perfeito. Então, assim, acho que o primeiro passo, né, é formar reserva de emergência. Acho que todo mundo tem que ter essa reserva em ativos extremamente conservadores, né, para ter uma tranquilidade mesmo. Então, emergência, elas acontecem, não tem jeito, né? A gente nunca tá esperando, você não quer que tenha algum problema, mas isso vai acontecer. Então, o primeiro passo é você começar a juntar, que seja R$50, gente. Hoje,
Tesouro Direto, por exemplo, você investe com R$30. Então, de novo, não precisa de muito, né? Só você destinar ali um percentual. Tem aquela regrinha lá dos 50, 30, 20. Então, assim, 20% pelo menos do seu salário você deveria colocar para investimentos, né? É o ideal. Óbvio que vai variar de caso a caso, mas ali é o que é recomendado, assim, de praxe. E você começar a montar a sua reserva de emergência é o primeiro passo que você precisa dar, né? Então, assim, sugestão, né? Por volta de 6 salários. Então, juntar uma média de 6 salários dentro de uma reserva de emergência. Para quem é CLT, por exemplo, é conservador. Né? E para quem não é CLT, para quem é autônomo, por exemplo, 12 meses de salário. Ju, uma coisa que dá pra fazer também, que eu acho que até eu fui pensando, que foi mais ou menos a estratégia que eu usei, é você se planejar. Eu não tinha como economizar 20% do meu valor ali mensal, porque não dava, de fato, não dava pra pagar todas as não contas. dá, e não do dia E pra muitas noite vezes também. não dá, né, gente? Muitas vezes não Essa dá. é a verdade. Vamos pra realidade, Vamos né? pra realidade da mulher brasileira Claro. hoje, né? Mas a minha mãe sempre fala, você precisa trabalhar com prazo. Então, minha mãe me ensinou essa lição. Cara, não dá agora, mas vamos fazer então assim, esse mês eu vou juntar 1%. Começa No segundo isso, mês, perfeito. 2%. No E vai terceiro, aumentando. 3%. Até que a gente consiga chegar nessa média ideal. Que daí, quando a gente começa numa coisinha bem pequena mesmo, mas que é possível, cara, eu consegui economizar R$20. Já é alguma coisa, já é um primeiro E passo. te dá um ânimo pra continuar. E você É já não isso. tá mais no mesmo lugar, né? O que é mais difícil é você começar, né? A partir do momento que você começou a trabalhar para você. Então, aquele dinheiro vai trabalhar para você. Você vai fazer sua economia, ainda que seja pouco no começo, esse copinho ele vai enchendo, né? Ao longo do tempo, ao longo dos meses. A gente tem a regra em finanças que fala de 6 meses de reserva de emergência. E quando a Ju fala de reserva de emergência em ativos líquidos, a gente está falando tem que ser na moeda que você gasta, ou seja, no real, e em coisas que sejam líquidas, que não tenha muito risco e que tenha muita liquidez, que seja fácil de você transformar aquele investimento em dinheiro para você usar, no caso, eventualmente, de uma demissão, ou se você trabalha como autônomo, de uma quebra no seu faturamento. Essa é a primeira reserva que você tem que ter. Mas além da reserva de emergência, que as pessoas têm que fazer, a gente também tem que se planejar para aposentadoria. A gente tem que se planejar para longo prazo e para preservação de capital. Eu não sei se você sabe, mas as mulheres, e aqui voltando para o tema da mulher, as mulheres têm um risco de 25% de serem pobres na velhice. Da gente depender do sustento dos nossos filhos terem que pagar as nossas contas. Esse risco para os homens é de 15%. Por quê? Porque eles têm o protagonismo da vida financeira deles. Então, assim, acho que aqui ninguém quer depender de filho, né, para pagar a nossa conta. A gente quer ter as nossas próprias decisões sobre o nosso controle. Então, você fazer a sua reserva de emergência para o dia a dia é muito importante, mas também é muito importante você fazer investimentos com foco no longo prazo. E aí é onde eu acho que entra o internacional. Então, quando a gente fala da Avenue, por exemplo, a Avenue é uma corretora americana que ela é feita por brasileiros e para brasileiros. Então, ela já vem com o objetivo de quebrar um paradigma aqui, que antes era muito difícil para o brasileiro investir no exterior. Você falava, poxa, é coisa de gente muito rica, você tinha que ter muito dinheiro, você tinha que ter, sei lá, de repente uma conta offshore, você tinha que ter uma empresa offshore, né, para fazer esses investimentos. Era muito inacessível para o brasileiro comum, né? E a Avenue veio com o objetivo de democratizar isso. E eu acho que esse trabalho de democratização, de você tornar acessível, hoje em dia na Avenue você consegue começar a investir com $20. Você consegue, isso. com $5 você consegue comprar um ETF, se você quiser. Então, essa democratização, ela vem atender, obviamente, todos os investidores, mas principalmente as mulheres. Porque se você for imaginar, hoje na Avenue, o número de investidoras mulheres que a gente tem é 17% da nossa base de clientes. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Mas assim, imagina que essas mulheres, se não tivesse a Avenue, elas nunca iam estar no internacional. Elas nunca iam estar investindo dinheiro em dólar. E quando a gente fala em investir em dólar, a gente fala em preservação de capital, né? Com certeza. A gente está falando em segurança, em você colocar o seu dinheiro numa economia forte, numa moeda forte, num país onde a situação financeira, o mercado financeiro é muito mais consolidado do que o brasileiro, né? Então, esse acesso, ele é muito importante. E o trabalho que a gente faz dentro da Academy, até fica um convite para todas as seguidoras, conheçam a nossa página da Avenue Academy. A gente tem muito vídeo educacional, os vídeos, eles
eles não são voltados para o público profissional em finanças, eles são voltados para o pessoal que é leigo mesmo em finanças. Começando. Que está começando. Claro que a gente vai desde o mais básico até o mais avançado, mas a ideia é a gente trazer o conhecimento do internacional para empoderar as pessoas, para as pessoas poderem ir para esse novo mercado bem instruídas e sabendo o que elas estão fazendo. Porque ninguém vai colocar dinheiro numa coisa que não conhece, né? A gente precisa conhecer, a gente precisa se familiarizar com esse mercado antes de começar a investir. Eu acho que é legal esse ponto que você trouxe do investimento internacional, ele ser para preservação de capital, né? Porque, de fato, a gente está falando da maior economia do mundo. Quando o mundo entra em pânico, assim, né? Eles correm para onde? Para o Tesouro Americano de curto prazo. Então, assim, é o título mais seguro, mais conservador do mundo. E aí, quando a gente olha para o perfil da mulher nos investimentos, a mulher, ela tende a ser mais conservadora do que o homem, né? A mulher, ela se preocupa mais em preservar o capital, né? Em correr menos riscos. O homem não, ele corre risco no mercado. A mulher não, ela é muito mais calculista, ela toma muito mais esse cuidado. E aí a gente vê que, poxa, só 17% da nossa base hoje são mulheres, sendo que no Brasil a gente já tem mais de 25% de investidoras mulheres, né? Poxa, tem muito espaço para crescer, né? Eu acho muito espaço. As pessoas precisam entender que o investimento internacional, ele é, de certa forma, a proteção, né? E não só porque os títulos do Tesouro Americano são ativos de menos risco, mas o próprio dólar, né? Você ter proteção em outras moedas que fogem ao risco do país, né? O risco Brasil é extremamente importante. O internacional, ele entra como uma caixinha na diversificação total do portfólio de uma pessoa. Então, como a gente falou, né? Vai ter reserva de emergência. Aí, na parte de longo prazo, você vai estruturar com ativos de renda fixa, com ativos de renda variável, eventualmente multimercados, vai colocar fundos imobiliários, enfim, óbvio que vai depender do perfil de cada pessoa, mas o internacional, ele também é uma caixinha super importante dentro do portfólio total do cliente, né? Isso precisa ser falado, precisa entrar, porque você ter 100% dos seus recursos no Brasil, mesmo que estejam em caixinhas diferentes, não é estar realmente diversificado, né? O Brasil, ele representa só 1% do mercado global. Olha só, gente. Então, assim, você está aqui, tudo aqui, né? Você está deixando de aproveitar diversas outras oportunidades. Um mercado de infinitas possibilidades, né? Exatamente. Demais. Para vocês terem uma ideia, só a Apple, ela é acho que 2 ou 3 vezes o tamanho Quase 3 vezes. da B3, da Bolsa Brasileira. Então, se a gente vender a Vale, a Petro, a BRF, a JBS, todas as empresas listadas, a gente vender hoje, liquidar todas elas, a gente não compra meia Apple. Olha isso. É surreal, assim, a nossa representatividade é muito pequena quando a gente fala do mercado de investimentos internacional. E aí, acho que esse ponto que a Ju trouxe da questão da diversificação, acho que todo mundo que já estudou alguma coisa de finanças sabe disso, né? A gente sempre fala, não coloque os seus ovos todos na mesma cesta. E quando a gente fala de uma cesta, a gente está falando não só na diversificação dos ativos, de você ter ativos de classes diferentes no seu portfólio, mas principalmente também da diversificação geográfica, né? Você colocar todo o seu dinheiro aqui no Brasil, ele é muito arriscado. Não tem como você diversificar quando você está só em 1% da economia, em 1% do mercado financeiro global, né? A gente é 3% do PIB global, 2% do mercado de renda fixa global e 1% do mercado de renda variável global. Então, assim, é muito pequeno. Há muito espaço, né, gente? A gente tem que abrir a cabeça, realmente, que tem uma avenida aí, como o próprio nome da Avenue diz, tem uma avenida de oportunidades no exterior que a gente tem que saber aproveitar. E eu acho que, para as mulheres, isso é incrível, porque casa muito com o perfil da mulher. A mulher, acho que ela não é mais conservadora. Eu acho que a mulher é mais cautelosa ao tomar riscos. Não é que a gente é conservadora, a gente analisa melhor os riscos. Sim. E até tem um estudo que mostra que o retorno da mulher ajustado pelo risco, quando a gente olha o portfólio de mulheres versus o portfólio de homens, ele é melhor. A gente dá 40 basis points acima dos homens. Eu não lembro o nome agora do estudo, depois eu passo para você. Mas a gente tem um retorno melhor ajustado pelo risco. Por quê? Porque a gente toma um risco calculado, um risco medido. E isso não é um defeito, não. Isso daí é uma baita de uma qualidade para a mulherada. A gente, inerentemente, a gente tem esse dom de avaliar melhor os riscos. Então, a mulherada que ainda não investe, vem para o time de cá, que a gente tem o dom, a gente consegue fazer tão bem quanto, ou melhor que muito homem, entendeu? Com certeza, gente. E assim,
Acho que sempre gosto de falar dessa questão de ter uma rede de apoio. A gente consegue encontrar em outras mulheres justamente isso, de poder eu chegar em vocês e falar, olha, gente, eu tenho essa situação, você consegue me entender? E vocês vão conseguir entender exatamente o que eu vou estar falando e conseguir me direcionar para a melhor área, né? Então, isso é muito bacana. Agora, a perguntinha que eu fiquei pensando aqui, porque assim, pergunta polêmica. Tem risco também em investir fora? Tem. Qualquer investimento Qualquer tem investimento risco. tem risco. Não existe investimento sem risco. Quem te falar que tem um investimento sem risco, ele Foge. tá mentindo. Tá mentindo. Foge, exatamente. Foge. Até teve um ponto que você falou antes, no começo você falou a informação ela é pública. Hoje, com o advento da internet, tem muita gente dando informação. Mas também tem muita desinformação, tá? Hoje então, o mais difícil é filtrar a informação. Exato. É saber o que acreditar, o que de fato você pode acreditar e não. Exato. Quando aparece alguém falando, olha, fique Os rico em gurus, 3 semanas, eu dobrei o meu patrimônio em 4 dias, foge que isso é mentira, tá? Então, assim, claro que tem riscos. Todos os investimentos têm risco. O que eu posso te falar é assim, se você entrar no site do Banco Central hoje, do Banco Central Brasileiro, e você vê a parte de reservas internacionais, o Banco Central Brasileiro guarda dinheiro em dólares. E na hora que ele escreve lá sobre reservas internacionais, eles falam, o Banco Central Brasileiro fala que elas servem como uma espécie de seguro para o país. Então, se até o nosso Banco Central investe em dólares para ter segurança... Quem somos nós, né, gente? Isso quer dizer... E eu vou te falar que, assim, quando a gente vai olhando um pouquinho para trás, sei lá, na década de 80, que acho que nós todas temos mais ou menos a mesma idade. Talvez eu seja mais velha que vocês aqui. Mas eu vou me colocar na mesma panela, tá? Se você olhar na década de 80, os nossos pais, eles guardavam dinheiro em dólar em casa. Era no cofre, era atrás da estante. Todo mundo sempre guardou dinheiro em dólar, você entendeu? Há muito pouco tempo atrás, os imóveis aqui no Brasil, as casas e os carros eram negociados em dólar. E quem garante que a gente não vai voltar a isso, você entendeu? O dólar sempre foi um parâmetro e sempre vai ser. Ele é um parâmetro global. Ele é uma moeda conversível, é a moeda comercial entre todos os países do mundo. Assim, já teve várias tentativas de derrubar o dólar, de colocar uma outra moeda, mas assim, mesmo o euro, que vem como a segunda maior moeda, ele está muito longe do dólar quando a gente fala de reservas internacionais e de como os bancos centrais transacionam. Então, assim, existem riscos em investir no exterior? Existem. Existem riscos em quaisquer investimentos. Não tem um investimento risk-free. Mas quando a gente fala de risco ajustado ao retorno, a gente tem que olhar com muito cuidado, você entendeu? A gente tem que olhar para os Estados Unidos, por exemplo. Quem estudou finanças aqui, quando a gente olha o risk-free rate, né? A taxa de juros livre de risco, que é a medida base para finanças, que a gente vai calcular até risco país a partir dessa taxa, a gente vai fazer uma série de cálculos financeiros a partir dessa taxa. A gente está falando do quê? A gente está falando da taxa de juros americana. A gente está falando da dívida americana. Então, assim, se tem um investimento com menos risco no mundo, esse investimento é a dívida de curto prazo do governo americano. Imagina o pandemônio que não ia ser se os Estados Unidos resolvessem não pagar a dívida. Imagina, gente. Amanhã. Ia quebrar tudo, assim, entendeu? Não tem o que discutir. O mundo inteiro vai junto, O mundo vai junto pro buraco. Então, eu acho que, assim, claro que tem risco, mas a gente tem que também ajustar esse risco. E colocar o Brasil nessa régua, entendeu? Quem é o Brasil nessa régua? O Brasil é o quê? O Brasil não é nem investment grade hoje. O que é um investment grade? O investment grade tem agências de risco que fazem a medição do que é o risco de um determinado país. Na verdade, o risco de crédito de um país. A possibilidade desse país não honrar as dívidas dele. E eles entram numa régua, tá? Que normalmente são letras e sinais matemáticos que vão definir isso. Vai desde o D, que seria default, né? Um risco muito ruim, não pagou as dívidas, até a categoria A. Que a categoria A seria a melhor categoria de risco de crédito. Tudo que é acima de triplo B menos é considerado investment grade, ou seja, investimentos bons, investimentos seguros de alguma forma. Abaixo disso, são considerados junk investments. Então, grau especulativo, né? Grau especulativo. O Brasil, dentro dessa régua, ele é grau especulativo. Hoje a gente é grau especulativo. Então, os investidores do mundo inteiro olham para o Brasil como se fosse um país para a gente investir dinheiro de especulação mesmo. Que você está disposto a perder. Que você está disposto a perder. E para você ter uma ideia, assim, tipo o Cazaquistão, o Chipre,
são países que têm um grau melhor do que o nosso. Olha só. Uma Tem nota menos de chance crédito. de dar calote do que o Brasil, né? Olha E só. a gente não tem essa ideia. O Paraguai, o Chipre, Cazaquistão, Botsuana. Então, são uma série de países que estão completamente fora do nosso radar. E quando a gente olha para os Estados Unidos estão numa outra panela, né? Uhum. Os Estados Unidos, sim, é investment grade, junto com várias outras economias internacionais. Então, quando a gente olha o nosso risco, a gente também tem que levar em consideração isso, né? Você quer emprestar dinheiro para o governo brasileiro ou você quer emprestar dinheiro para o governo americano? Aham. Quem tem menos chance de te dar problema, né? Gente, que loucura! Nossa, a minha cabeça tá assim, ó. Porque é tanta informação e é tanta... E vai ampliando tanto a nossa mente, porque, assim, aprender sobre investimento, ok. Agora, aprender sobre a possibilidade de investir no mercado tão potente, tão forte como vocês estão me contando aqui... Já quero começar a investir hoje, gente. A gente vai sair daqui, eu já vou falar com vocês. Já ganhamos um investidor internacional. Mas assim, olha, o que eu vou te falar é que é muito simples. Uma coisa que afasta as pessoas do investimento internacional é que fala assim, putz, eu não sei nem por onde começar, você entendeu? Eu não sei nem o que eu vou comprar. Mas a gente não precisa reaprender a roda quando a gente vai para o investimento internacional. Os produtos são muito similares ao que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, poxa, eu invisto aqui em CDB no Brasil. Tem CDB nos Estados Unidos? Tem. Tem o Certificate of Deposits, que são um produto igualzinho o CDB aqui. Você vai colocar dinheiro num depósito bancário por um prazo determinado e vai receber juros por isso. Pronto, tem. E tem até do Itaú, se você quiser. Assim, não estou fazendo propaganda nem recomendação de investimento, mas a Avenue, por exemplo, oferece CDs do Itaú dentro da plataforma. Aí você fala assim, não, Sabrina, aqui no Brasil eu invisto em debentures, eu empresto dinheiro para empresas através de debentures. Eu posso fazer isso nos Estados Unidos? Pode. Através dos bonds, você pode emprestar dinheiro para empresas nos Estados Unidos. Sabrina, eu compro ações. Dá para fazer isso nos Estados Unidos? Dá. São ações também. A diferença é que o mercado é muito maior, muito mais líquido e com muito mais opções para oferecer opções de investimento, mesmo para os mais diferentes perfis de risco. Então, assim, eu quero tomar mais risco, eu quero tomar menos risco dentro da mesma categoria de investimento. Mas a gente não precisa reinventar a roda, não. É tudo muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Claro que em dimensões faraônicas, né? Aqui o mercado brasileiro é desse tamanho e o mercado americano é gigante. Mas os produtos são os mesmos. No final das contas, ninguém precisa aprender nada novo, é igual. Gente, demais. Então, acho que a primeira lição que fica dessa conversa até agora é: vamos investir fora do Brasil urgentemente. Não, com certeza. Eu acho que tem um outro ponto relevante, né? Que está bem relacionado ao dólar em si, né? Então, o próprio dólar, ele acaba sendo uma proteção para o seu portfólio como um todo. Então, assim, se a gente for olhar, desde a criação do Plano Real, a nossa moeda perdeu mais de 80% do valor com relação ao dólar. Que loucura, né? E a nossa própria inflação é muito impactada pelo dólar, né? Não tem jeito. Então, assim, de forma direta ou indiretamente, basicamente tudo o que a gente consome tem o dólar por detrás, não tem jeito. Então, assim, óbvio que a gente importa muita coisa de fora, mas muita coisa do que a gente consome, o próprio pão que a gente consome no dia a dia, né? Ele tem a cotação em dólar, por quê? Por causa do trigo. Então, a carne, basicamente tudo que a gente usa. Milho, Exato. E se a gente for olhar no nosso dia a dia as marcas que a gente usa, o que a gente vai ver? Um monte de marca global. As marcas não são marcas locais, então não tem jeito, tudo que a gente consome, né? A gente é um consumidor global, como que a gente vai ser um investidor local? Exato, a gente tem que ser um investidor global. Não tem jeito, né? A gente precisa ter parte do nosso patrimônio atrelado a tudo que a gente consome, porque acontece, sim, de muita gente pensar, mas eu só fico no Brasil, eu consumo tudo por aqui, mas pera lá. Não é bem assim. Também impacta no teu bolso, né? Exatamente. Então, assim, se o dólar sobe, com certeza o seu custo de vida vai subir. Independente de se você vai tirar férias no exterior ou não. Sim. Não impacta só o turista. Não impacta só o turista. Não impacta só o turista. Eu comentei com vocês antes da gente começar que eu viajei na semana passada. E você falando aí, Ju, só me consegui me lembrar da minha... A visão na minha mente era a seguinte: eu olhando o preço do real... Essa fazendo a conversão e falando assim, amiga, gente... quem converte não se diverte. Não era nem pra converter. Era pra ver, tipo assim, o disparo em relação às outras moedas. Como o real não tinha valor. Eu falava assim, gente...
Nossa moeda não vale nada. A nossa moeda não vale. O que tá acontecendo, assim, a gente sabe? teve uma desvalorização muito grande do real, principalmente com a questão da pandemia. A gente saiu, sei lá, de $1 de 3,50 para $1 de 5 hoje, né? Então, isso, obviamente, impactou a nossa inflação. Até por isso que o Banco Central entrou subindo juros. E a gente está tentando controlar controlar a inflação através dessa subida de juros. Mas a gente tomou uma mega desvalorização aí, né? Então, nosso poder de compra enquanto consumidores globais caiu muito. Hoje, a gente vai para o exterior e o nosso dinheiro não vale mais nada, né? E mesmo aqui dentro, a gente vê a inflação que a gente sofre. O nosso dinheiro hoje, a gente enche o carrinho. A gente precisa de muito mais dinheiro para encher o carrinho no supermercado. Sim. Então, impacta todo mundo, né? A gente foi extremamente impactado com essa desvalorização do real. E é um ponto, tá? Quando a gente fala do real, o real é uma moeda emergente. Então, a gente tem uma volatilidade muito maior do que se fosse uma moeda de um país estável, né? A gente é um país emergente. Então, isso é importante a gente ter sempre em mente. Se a gente sai do Brasil, onde que aceitam real? Talvez na Argentina aceitam real. Mas a maioria dos outros países... Mas eles não são, coitados, os hermanos não estão muito bem ultimamente. Mas assim, a maioria dos outros países, você chegar com real, eu quero trocar real, sei lá, na Espanha... Ninguém sabe, ninguém nem aceita real, entendeu? E se você chegar lá com libras, chegar lá com dólares, dólar é dólar em qualquer lugar do mundo, entendeu? Euro é euro em qualquer lugar do mundo. E esse é um ponto que a gente precisa se conscientizar. Então, assim, mulherada... E o quanto antes, né? A gente tem que tomar a frente das nossas finanças. Isso é fato. Quem não é dona do dinheiro é escrava do dinheiro. Esse é um ponto. Então, assim, a partir do momento que a gente começar a dominar as nossas finanças, poxa, agora eu preciso trabalhar na longevidade, na proteção do meu patrimônio. E aí a gente vai olhar para o internacional, entendeu? Incrível. Porque a gente tem que sair na frente do internacional. A mulherada é tão esperta, é tão perspicaz para analisar risco. A gente acabou de falar disso, da nossa capacidade de mensurar risco e de tomar decisões de investimento melhores do que as dos homens, porque a gente consegue fazer essa análise. Então tá aí, o internacional, ele traz muito menos risco, ele traz a possibilidade de você proteger o seu patrimônio. Então é aí que a gente tem que estar. E fica o convite para quem quiser saber mais, vem com a gente na Avenue Academy. A gente tem uma playlist completa no canal da Avenue explicando tudo de investimento internacional. E a gente também sempre está aberta, pode chamar a gente pelas redes sociais. Tem nosso canal no Instagram também, Avenue Academy _. Tem os nossos canais no Instagram, tem 3 canais no Instagram, tem o da Avenue Academy. A gente vai deixar todos os links, tá, gente? Tem o do Better Call Sabrina, tem o do Invest Ju. Então, assim, a gente tem uma série de... Não é por falta de contato, tá? A gente está à disposição para tirar dúvida de todas. Eu já quero fazer um convite aqui pra gente já estar fazendo um conteúdo em collab ali com a Wonderful Woman, pra gente poder ampliar essa mensagem pra mais pessoas e pra mais mulheres. Conte conosco, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Que incrível. Gente, a gente tá quase chegando próximo do fim do nosso episódio, mas eu sempre gosto de tirar um momentinho pra gente pensar um pouquinho sobre o futuro. A gente falou muito sobre investimentos e eu quero muito trazer 2 pautas aqui que eu achei muito interessante. Sá, você comentou que você tem uma certificação que na época que você tirou, quantas, sei lá, 20 mulheres no Brasil tinham, e eu quero que você fale um pouquinho mais disso, porque eu acho muito importante a gente olhar para a nossa construção como pessoas, como mulheres, não só pessoal, mas profissional também, que é muito interessante. E eu acho que o que a Sá fez aqui, né, Ju, e você que tá com ela no dia a dia ali, é muito bacana. Então, eu queria saber um pouquinho mais dessa certificação, que você contasse pra gente ter noção de quem que são essas mulheres que estão aqui falando, dando essa aula toda pra gente. Eu acho que esse ponto que você trouxe é bem legal e é uma coisa que eu me orgulho muito. Na verdade, assim, no mercado financeiro existe uma certificação que chama CFA, que é Certified Financial Analyst. É uma certificação internacional. Ela existe no mundo inteiro. Ela é promovida por uma entidade americana que é a CFA Society. E ela majoritariamente é composta por homens, né? Então, globalmente, a maioria dos membros da CFA Society são homens. E isso também é uma verdade aqui no Brasil. Eu tirei o CFA, você tem que passar por 3 provas, são 3 provas em inglês, sobre conteúdos financeiros do mercado global. E você precisa aprovar, ter um nível mínimo de conhecimento nessas 3 provas para você poder ter a certificação CFA. E, além disso, você ainda tem que ter X anos de experiência no mercado financeiro.
Eu tirei essa certificação em 2010. Na época, acho que tinha 100 pessoas que tinham CFA no Brasil. O número de mulheres devia ser menos que 20. Então, assim, foi um baita de um orgulho. Claro. E principalmente por ser um mercado extremamente dominado por homens. E que, assim, quando a gente fala de mulheres, a gente fala, as mulheres têm dificuldade em matemática, as mulheres não vão para engenharia, as mulheres não dão para exatas. E é uma certificação, assim, que tem muito marmanjo que sofre muito para tirar, você entendeu? E é um baita de um orgulho para mim. E eu acho que, assim, eu incentivo várias mulheres a entrarem nesse jogo que é o Big Game, né? Quando a gente está falando de certificações, é a certificação mais importante do mercado financeiro. Eu falo, gente, estuda, vai atrás, porque, assim, é possível, você entendeu? A gente é capaz. Claro. E quanto mais mulheres estiverem promovendo isso, vai ser mais fácil da gente trazer mais mulheres para o campo de finanças, Com entendeu? certeza. Claro que não é só a certificação, tem várias. Assim, as mulheres se destacam em vários nichos, né, nas finanças. Então, tem mulheres inspiradoras e que me inspiram em tudo quanto é lugar. Mas, de alguma forma, eu quero passar essa inspiração de vamos lá, porque, assim, a gente consegue, esse é o nosso espaço e a gente tem tudo para conquistar, você entendeu? Demais. É só ir lá e meter a cara. Demais. E, Sá, eu quero fazer uma pergunta pra você e pra Ju. Vocês tiveram muita dificuldade por serem mulheres estando nesse mundo, nesse mercado financeiro? Eu não sei há quanto tempo vocês começaram cada carreira, vocês podem contar um pouco pra gente. Mas quais foram as dificuldades, as maiores dificuldades assim, que vocês enfrentaram nesse período? E o quanto outras mulheres foram pontos pra vocês durante essa jornada até vocês chegarem aqui? Vamos lá. Bom, eu, na verdade, comecei minha carreira no mercado financeiro norte-americano, né? Então, eu me formei aqui, fui fazer uma extensão universitária fora e comecei um estágio num escritório de gestão de patrimônio na Califórnia, que foi onde eu morei. E era um escritório super pequenininho, mas, enfim, foi onde meu olho brilhou para o mercado financeiro, né? E desde então eu venho... Enfim, depois voltei para o Brasil, trabalhei em outras instituições. Cheguei a trabalhar uma época fora do mercado também, quando eu voltei para o Brasil, né? E passei por, enfim, grandes bancos, corretora aqui no Brasil também. Mas, assim, honestamente, eu acho que eu acabo sendo... fui bem privilegiada nesse ponto, né? Eu acho que eu nunca tive nenhum problema forte, assim, relevante pelo fato de ser mulher. Quando eu voltei para o mercado financeiro, eu entrei na parte de assessoria de investimentos, né? Então, assim, é um mercado que tem bastante mulher. E passei alguns perrengues com clientes, especificamente. Então, um cliente específico que não gostava de ser atendido por mulher. Acho que foi o único problema que eu tive no meio do caminho. Mas, fora isso, eu acho que sempre me senti bem acolhida. Eu acho que um ponto importante, assim, da mulher, que a gente até comentou ontem, né? Que a mulher, ela acaba tendo que se provar um pouquinho mais. Então, a gente tem que... o importante é, ter muito conhecimento, né? Você entender do que você tá falando, porque, de fato, a hora que você traz isso, por mais que no primeiro momento, eventualmente, né? Você tem aquele julgamento de, mulher não deve entender. E, às vezes, isso acontece por parte, né? Dos homens. Mas, a hora que você vem com embasamento, né? Mostra o seu conhecimento. Eu acho que isso já te ajuda bastante. Né? Eu acho que, assim, já ouvi muitas mulheres que tiveram experiências muito negativas, né, no mercado, principalmente no mercado financeiro. Isso acontece com frequência. Então, de novo, acho que eu acabei sendo privilegiada nesse ponto. Nunca tive nenhum problema sério com relação a isso, né? Sempre tive uma carreira bem tranquila com relação a esse ponto. Mas sei que muitas mulheres sofrem, né? Então, ainda é um ambiente complicado, mas graças a Deus o meu veio, assim, super tranquilo. Ju, que demais. Fico muito bom saber, né? Muito legal saber que tem mulheres que conseguem seguir aí, que não tem problema nenhum. E acho que é esse caminho que a gente tá cada vez mais buscando, né? Exato. Eu tive também uma carreira, eu trabalho há 20 anos no mercado financeiro. Então, eu passei por grandes instituições. E eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é a questão do networking. E aí eu acho que isso é muito bacana, o trabalho que você faz nessa rede de networking feminino. Eu acho que, assim, para você crescer na carreira, cada vez mais é necessário você ter networking. Então, às vezes você recebe, sei lá, vou recrutar para uma vaga, eu recebo 100 currículos. Mas um currículo quem me mandou foi a Juliana, que eu conheço, eu sei, ela sabe o que eu gosto. Então, o currículo que ela me mandou, eu vou ler. Os outros 99 currículos, eu não sei, talvez algum me chame a atenção, entendeu? Então, o networking, ele acaba te ajudando a crescer na carreira. E eu acho que o networking feminino, ele é muito restrito. A gente tem muito
poucas opções de networking. A mulher, ela não vai no futebol de quinta-feira, a gente não vai em todos os happy hours, porque Eu sou a exceção, gente tem... tá? Do futebol, do futebol, do eu tô futebol, brigando. ela vai. É porque eu vou no futebol dos meninos, inclusive. Amiga, eu não nasci pro esporte, tá? Eu sou aquela pessoa da arte, assim. Eu sou da arte, não De do outro esporte. rolê. Isso, eu era a pessoa que matava aula de educação física. Mas tudo bem. Mas é verdade, a maioria das mulheres, elas não fazem parte do futebol. E a gente não tá no happy hour. E a gente não tá no happy hour por uma série de razões, tá? A gente não tá no happy hour porque às vezes a gente tem filho, tem que voltar pra casa porque a babá vai embora e você precisa cuidar do seu filho. Ou porque você tem marido e o seu marido vai falar, poxa, essa mulher tá no happy hour todo dia, meu, com um monte de homem, o que ela tá fazendo lá, assim, entendeu? Existe um preconceito, exatamente. E até, esse preconceito com mulher. e até pelo olhar das outras pessoas da empresa que estão lá no happy hour que falam, peraí, essa mulher tá aqui sempre? Estranho, né? Ela não tem vida, ela não tem marido, ela não tem casa para cuidar. Então, assim, essa falta do networking é um problema. E faz a gente ter um cap, entendeu? Chega uma hora que você tem um teto de vidro na sua cabeça. Uhum. E nesse sentido, eu posso te falar que sim, que eu já senti. Que você bate num teto de vidro e você fala, opa, daqui eu não consigo passar, entendeu? Você consegue chegar até um determinado degrau e depois você não consegue furar esse degrau. Porque falta isso, falta o networking. Então, esse trabalho de networking feminino, ele é muito importante. Eu tive chefes super inspiradoras, graças a Deus eu me deparei, eu pude trabalhar com mulheres incríveis no mercado financeiro. Assim, eu até nem vou citar nomes, porque senão eu vou ser injusta, vou esquecer de metade delas, mas tem algumas que são maravilhosas, assim, que são inspiradoras para minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Mas, assim, se eu puder dar uma dica para as mulheres que querem ter uma carreira de sucesso, seja no mercado financeiro ou em qualquer outro âmbito, o networking é fundamental. Então, assim, a ligação e uma mulher ajudar a outra mulher, tá? Porque, na boa, eu acho que é muito importante. eu acho que existe um lugar especial no inferno para as mulheres que não ajudam outras mulheres. Ponto. Isso tem que existir, tá, gente? Tem que existir. Porque não faz sentido, você entendeu? A gente tem que se ajudar. Os homens têm o clube do Bolinha? Tem. Não adianta falar que não, porque tem sim. Ah, ele é meu parceiro, ele joga futebol comigo, ele é do turma, ele é da turma do truco, ele é da turma do, sabe? Eles têm o jogo deles. E a gente tem que ter o nosso jogo também. E isso não é fazer o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha. É cada um lidar com suas forças, entendeu? A gente tem as nossas forças e a gente tem que trabalhar com elas, entendeu? Super. E quando a gente se une numa rede, num networking feminino, a gente tem muito mais poder. Até porque a gente se entende, né? A gente sabe das dores que a mulher passa e que o homem não vai entender, ele não entende. Claro, então acho que assim, é uma puxando a outra, é uma levantando a outra. A Avenue, ela faz um trabalho muito legal, que até foi uma proposta que eu levei para dentro da Avenue, que é de mentoria para mulheres. Então, são mulheres, são executivas da Avenue, que fazem mentoria para outras mulheres dentro da Avenue, para a gente trabalhar as futuras lideranças. Incrível. Então, assim, eu acho que esse é um trabalho que eu sinto muito prazer em fazer, você entendeu? E eu acho que ele deve ser constante. Eu acho que toda mulher que puder pegar uma outra mulher que é mais júnior, de repente, dentro da empresa e falar, olha, vem aqui, eu vou te pegar pela mão e eu vou te ajudar, você entendeu? E essa mulher mais júnior também saber aproveitar isso, você entendeu? Poxa, eu tô recebendo esse tempo de qualidade, eu vou aproveitar e eu vou ir atrás. Porque essa rede de networking é o que vai fazer a gente furar essa barreira de vidro. Com toda certeza. Que ela existe, tá? Ela existe. A gente estava falando de estatística e a gente falou que a mulher ganha 77% do valor do homem. Nos níveis gerenciais, a gente ganha 60%, a gente ganha 40% a menos. Só que assim, a nossa representatividade nos níveis gerenciais é ridícula. A gente tem, sei lá, 35% das cadeiras. É muito pouco. Se você olhar as 500 maiores empresas do Brasil, nem 13% delas têm cargos de liderança ocupados por mulheres. Quantas CEOs mulher tem? Quando a gente olha mesmo para o mundo, isso daí não é um problema só do Brasil, não. Quando a gente olha mesmo para o mundo, a gente fala de Estados Unidos, país freedom, liberdade. Quantas presidentes mulheres tivemos nos Estados Unidos? Nenhuma. Nenhuma presidente mulher. Então, assim, a gente precisa ocupar esses espaços. Tem gente que fala assim, Sabrina, você é muito feminista. Eu sou feminista, sim, e eu acho que isso não é um defeito, tá? Eu já tive vergonha de falar que eu era feminista, e eu acho que muitas mulheres também têm vergonha de falar, mas não tem como você ser mulher e você não ser feminista, você entendeu? E ser feminista não quer dizer que a gente é mais do que os homens. Quer dizer que a gente é igual aos homens, e que a gente tem que brigar pelo nosso espaço, porque foi muito suado. Há 60 anos a gente não podia abrir uma conta, a gente não tinha um CPF... sei lá, na década de 70, menos de 20% das mulheres trabalhavam fora. Então, assim, foi muito suado. As gerações anteriores tiveram que ralar muito para a gente ter esse espaço. Para agora a gente falar que a gente não é feminista,
Eu sou sim, muito feminista. Muito feminista. E vou brigar muito até a gente ter equidade salarial, até a gente ocupar todos os espaços que a gente tem que ocupar, que são nossos. Que são nossos, é verdade, que são nossos. Gente, eu tô assim, ó, querendo vocês na minha vida. Eu também. Porque é muito eu legal. amei o seu projeto, eu amei, eu quero fazer parte. Você já é parte, você já é parte da Eu quero fazer parte, tô entrando na rede hoje. Você já é parte, vocês já são parte, certeza. porque eu acho que a Reforma nasceu pra isso, a gente nasce pra isso, pra se conectar com outras mulheres que nos inspiram e que fazem a gente ir pra frente, dar aquele passo, aquele próximo passo, né? E assim, é muito engraçado, porque toda vez que eu sento nessa cadeira, a gente sempre, as nossas 2 últimas temporadas foi com a Fernanda Lee, que era a minha dupla, a Fê teve bebê, tá lá curtindo o nenenzinho dela, e eu tô seguindo aqui, e eu falo, cara, é até injusto só eu estar aqui, recebendo esse tanto de informação de primeiro, obviamente, com muito prazer a gente compartilha todo esse conteúdo com a galera depois, porque isso precisa realmente ir pro mundo, mas assim, eu me sinto muito privilegiada de sentar, de ouvi-las, porque... Gente, é maravilhoso ouvir vocês falar. É maravilhoso porque abre a minha mente. A gente tem o nosso câmera aqui olhando e ele está concordando com tudo. Tá o máximo, gente. Tá o máximo. Vocês têm que ver essa cena. Tá muito bom. Então, assim, porque é muito legal ver outras mulheres que entenderam os lugares que ocupam, abrindo as portas para que agora eu consiga ir, para que agora a pessoa que ouvir esse podcast em casa consiga ir também. Então, assim... Queria agradecer do fundo do coração. Quero pedir, a gente sempre pede no fim de cada episódio, para que vocês deixem um conselho para quem estiver nos ouvindo. Pode direcionar para a câmera aquele momento seu e da câmera para deixar um conselho para a mulherada que tá ouvindo a gente, porque tenho certeza que tá todo mundo agora com a mente assim, gente, vou começar a investir, vou assumir quem eu sou, vou fazer isso, porque assim... Enquanto a gente não entender e quando a gente não se posicionar que, cara, nós somos as protagonistas das nossas próprias vidas e não tem como se mudar, nós somos as protagonistas do nosso dinheiro, nós somos as protagonistas da nossa história, só assim, e com as conexões, com o networking, né, Ju? A gente vai chegar mais longe. Quando a gente conseguir entender isso, a gente vai dar passos cada vez mais largos. Então, eu queria que vocês dessem conselhos. Pode ser conselho pessoal, assim, coisas que vocês gostariam de ter ouvido alguns anos atrás, que são aqueles conselhozinhos que guardam no nosso coração e que a gente nunca esquece, pra quem tá nos ouvindo hoje, pra que a gente possa encerrar esse episódio da melhor forma possível. E, assim, mais uma vez agradecer do fundo do coração, porque eu tô, assim, passada com tudo que eu ouvi aqui. Vocês são dois crânios, gente. Amei 2 crânios. participar, obrigada. Amei. Fiquei muito feliz com o convite, né, de estar aqui. Acho que a gente poder compartilhar com todo mundo que vai nos assistir, acho que é sempre muito válida isso. As mulheres, elas precisam se unir, né? Quanto mais informação elas tiverem, mais conhecimento, tudo isso é muito importante para que elas tomem realmente rédea da vida delas, né? Tanto financeira quanto, enfim, emocional, acho que de tudo, né? Muito importante. Então, acho que assim, se eu puder dar algum conselho, poxa, comecem o quanto antes, quando a gente fala até de investimentos, né? Acho que nunca é tarde para começar. Então, muitas vezes você tem uma mulher já mais velha que tá num relacionamento e, poxa, não é mais para mim, não é para você, sim. Óbvio que quanto mais cedo a gente começar, melhor. É mais fácil. É mais fácil, enfim, aí tem a questão dos juros compostos, ele vai trabalhar para você. Então, para quem é novinha, né, com certeza começa para ontem, mas mesmo você que já é mais velha, acha que não é para você o mundo dos investimentos, esquece isso, começa, monta a sua reserva de emergência, um passinho de cada vez, né, degrau por degrau. Não tenha pressa, enfim, as coisas não vão acontecer do dia para a noite, é necessário tempo. Quando a gente fala de investimentos, de dinheiro, né, a gente precisa de tempo, então comece, junta lá 30, 50, 100 reais, o quanto você puder começar, né, monta ali a sua estratégia, como a gente comentou, então vai de pouquinho em pouquinho, vai aumentando essa estratégia ao longo do tempo, e isso vai fazer uma diferença muito grande para você daqui para frente, né, então comece, simplesmente comece. Acho que é isso. Demais, Ju. Eu acho que é nessa linha mesmo da Juliana. Assim, o primeiro passo sempre é o mais difícil. Então, assim, dê o primeiro passo. Muitas vezes a gente não sente confiança para dar o primeiro passo. Ninguém tá pronto. Ninguém nunca vai estar pronto. Se a gente esperar, a gente tá pronta para fazer alguma coisa, a gente não sai do lugar. Então, assim, dá o primeiro passo mesmo sem estar pronto. Porque você já vai sair na frente, você vai receber feedback, você vai receber experiência e com certeza você vai estar melhor preparado para dar o seu segundo passo. Então, dê o primeiro passo. Começa hoje. Começa agora.
demais. Gente, sem palavras. Ju, Sabrina, obrigada por terem topado. Obrigada a você. Eu acho que esse papo aqui, ele vai reverberar pra tanta gente, vai ser positivo na vida de tantas mulheres, que a gente não tem nem noção, né? Então, assim, queria agradecer mais uma vez a Evelyn, nossa parceira, nesse episódio. A gente vai deixar todos os links, então vocês podem olhar na descrição, tá? Todos os links aí da Academy, de todos os conteúdos que elas estão produzindo, das redes sociais pra seguirem também. Qual que é o Instagram de novo? Investe Ju, Better Call Sabrina. Boa. E o nosso da Academy é Avenue Academy _. Ótimo. Então, procurem a gente lá. Né? Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, né? Vejam os conteúdos, com certeza vai ter muita informação legal aí para ajudar vocês a começar e a dar continuidade aí no mundo dos investimentos. Lê, foi um prazer enorme estar aqui, obrigada de Gente, coração, prazer, assim. Adorei. Realmente foi muito, muito legal. Espero que, enfim, a mensagem, ela, né, seja ampla aí para as pessoas e que elas... Que elas, de fato, aproveitem, né, todo esse conteúdo que enfim, nós mulheres temos que nos unir. Esse seu espaço é incrível. Quero estar aqui mais vezes. Obrigada. Quando vocês quiserem, essa casa é de vocês, gente. Com certeza. Obrigada Viremos de mais vocês. vezes. Gente, esse foi o nosso segundo episódio da terceira temporada. E eu falei que vinha coisa boa por aí, não falei? Olha o que foi isso aqui, que aula que a gente teve com essas duas mulheres incríveis. E assim, não vou jogar spoiler, mas o terceiro episódio que tá chegando aí, tá incrível também. Nos siga nas redes sociais, @WeForWoman, nos acompanhe no nosso Instagram, se inscreva na nossa plataforma, nosso aplicativo tá chegando, daqui a pouco tá no ar. Nos acompanhe aqui no YouTube, nos acompanhe no Spotify. Envie esse episódio para uma amiga, para um amigo, para quem você sentir no coração e nos ajude a criar e ser, de fato, a maior comunidade de networking feminino do Brasil, porque nós já estamos nos movendo e com você a gente vai ainda mais longe. Um beijo e até a próxima. Até logo.